Vamos lá para a nossa segunda aula de geometria analítica envolvendo o conteúdo de reta, tá bom? Nessa aula nós iremos abordar como podemos obter a equação da reta, tanto a equação geral como a equação reduzida. Então vamos nessa. A equação da reta, a partir de um ponto e o coeficiente angular dessa reta, que nós já aprendemos a calcular esse coeficiente angular, certo? Então eu tenho um ponto conhecido qualquer, certo? Vou tomar aqui nesse caso esse ponto A, que eu conheço, onde esse ponto tem as coordenadas x de A e y de A, certo? E a partir também do coeficiente angular sendo conhecido, uma vez que a gente sabe que M, só relembrando, é igual a tangente do ângulo, tá certo? Do ângulo alfa. Então o coeficiente angular é a tangente desse ângulo. E M ele também é dado pela variação das coordenadas de y e as coordenadas de x. Então eu vou tomar aqui um ponto conhecido A e um ponto P qualquer de coordenadas x e y que eu não conheço. Quem vai ser o meu coeficiente angular? M, nós já estudamos que vai ser igual a variação das coordenadas de y, ou seja, y menos ya, dividido por x menos xa. Olha só, meus amigos. Se eu fizer aqui um produto dos meios pelos extremos, eu vou ter o seguinte, y menos ya que multiplica 1, vai dar y menos ya, igual a m que multiplica x menos xa. Então, por essa equaçãozinha aqui, por essa igualdade, a partir de um ponto dado e o coeficiente angular também conhecido, eu consigo obter a equação da reta. A equação reduzida nada mais é do que eu colocar todos os membros, colocar o y em função de x. Essa equação reduzida você já conhece de outra maneira através da função de primeiro grau, em que o meu f de x é dado por ax mais b. Para efeito de, como aqui eu não estou estudando função e sim geometria analítica, esse A é substituído pela letra M e esse B é substituído pela letra N. Mas também a gente sabe que na função do primeiro grau, isso aqui é a equação de uma reta. A função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então eu considero um ponto conhecido, um ponto onde o meu x é 0, eu vou ter o meu y, que lá nós chamamos na função de B, ou seja, o ponto onde a reta toca o eixo y. Aqui, só para efeito de notação, nós chamaremos de uma letra N. Então eu tenho um ponto aqui, quando o x é 0, eu vou ter esse ponto onde vai tocar o eixo y, esse ponto N, pertence à reta que intercepta o eixo y. Temos o seguinte, então pegando essa formulazinha aqui, é a forma da equação reduzida da reta. Isso obtém através dessa equação que nós obtemos aqui, naquele meios por extremos. Observa comigo o seguinte, se eu pegar um ponto que eu não conheço da reta y, menos o ponto que eu conheço, quem vai ser o meu ponto aqui? N. Isso é igual a m, que multiplica o x que eu não conheço, dessa nova coordenada x, menos o x do ponto que eu conheço, que é quem? O 0. E aí eu faço, y menos n é igual a m que multiplica x, menos m que multiplica 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então quem vai ser y? Y será mx, esse menos n passa para cá o quê? Mais n. Então essa aqui, que vem daquela anterior, é chamada de equação reduzida da reta, tá bom? E o que é a equação geral da reta? A equação geral da reta nada mais é do que eu colocar tanto o x como o y em um único membro da minha equação e igualar a minha equação a 0. Então podemos escrever para qualquer reta uma equação na forma ax mais by mais c, ou seja, igual a 0. Aquele x que estava na equação reduzida do outro lado e o termo independente, o n, ele passa para um único membro da equação, ficando ax mais by mais c. Importantes que a, b e c são coeficientes e a e b diferentes de 0.
Então, o valor de A e de B tem que ser diferente de zero, por quê? Porque se qualquer um dos valores, tanto A como B, for zero, ele vai anular a coordenada x ou a coordenada y. Mas o mais importante, professor, e como é que eu obtenho a equação geral da reta? Olha só, a equação geral da reta, dados dois pontos distintos, A de coordenadas xa, ya, e B de coordenadas xb, yb, podemos determinar a equação geral da reta que passa pelo ponto A e B a partir do determinante, certo? Ó, eu pego uma coordenada xy desconhecida e dois pontos que eu conheço, ó, de coordenadas xa, ya, xb, yb. Como nós aprendemos na segunda série, eu só posso calcular o determinante de uma matriz se ela for quadrada, eu completo essa terceira coluna aqui com o elemento 1, certo? E o determinante disso aqui tem que dar igual a 0. Você deve estar se perguntando, mas por que completa com 1? Porque o 1 é o da multiplicação. Então, quando eu vou calcular o determinante usando lá o método de Sarri, esse 1 ele não vai influenciar na minha multiplicação, uma vez que qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Determine a solução geral e reduzida da reta a partir dos pontos A, menos 1, 3 e B, 2, menos 3. Ele quer a equação geral e reduzida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar das duas maneiras, usando primeiro essa equação aqui, ó, y menos y conhecido, y0, um y qualquer, é igual a m, que multiplica x menos um x0 que eu conheço qualquer. Tá certo? Veja bem, aqui ele me deu dois pontos. Né? Você deve estar pensando agora o seguinte, professor, mas a gente viu lá que eu só encontro dessa maneira se eu for dado um ponto e o coeficiente angular. Ele não me deu o coeficiente angular. Ele não me deu, mas eu tenho como achar. De que maneira? Eu sei que o coeficiente angular, aprendemos em aula anterior, é dado pela variação da coordenada y, ou seja, menos 3yb menos ya. Então, menos 3 menos 3. Dividido pela variação das coordenadas x, ou seja, 2 menos o x de a, que é menos 1. Então, menos 3, sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Então, isso aqui vai dar menos 6. 2 menos 1, menos com menos, mais. 2 mais 1, 3. E aí eu faço, ó, menos com mais, menos. 6 dividido por 3, 2. Então, meu coeficiente angular dá menos 2. Então, eu vou colocar agora aqui, ó, um y, qualquer da reta, menos a coordenada que eu pegar y, tanto faz eu pegar o ponto A como o ponto B, vai dar certo do mesmo jeito. Então, y menos, vou pegar aqui o ponto A, ó, 3, igual a m, quem é m? Menos 2, que multiplica um x qualquer da reta, menos x0, que é quem? Menos 1. Resolvendo agora, ó, y menos 3 é igual a menos 2 que multiplica x, menos 2x. Menos com menos dá mais. Então, menos com mais, menos 2 vezes 1, 2. Agora, ó, y igual, logo a equação reduzida, será menos 2x, menos 2, esse menos 3 passa para cá, mais 3. Então, y igual a menos 2x, menos 2 mais 3, sinais diferentes, eu diminuo e repito o sinal do maior. Então, isso aqui vai dar quanto? 3 menos 2, 1. Essa é a minha equação reduzida. Quem vai ser a minha equação geral? Basta que eu pegue todo mundo que está aqui, ó, no segundo membro da equação e jogue lá para o outro membro. Com cuidado, os sinais alterados. Então, a minha equação geral vai ser esse menos 2x passa mais 2x. O y continua, mais y. E esse mais 1 passa menos 1. Isso agora, quem é que ficou aqui? Ninguém. Então, isso aqui é igual a 0. Essa é a minha equação geral. Tá ok?
Como foi dado 2 pontos, eu também tenho como calcular ele a partir do determinante que eu falei agora há pouco. Vamos fazer isso, ó. Vou pegar uma coordenada x e uma coordenada y, que eu não conheço, e vou pegar esses pontos, xa, ya, ou seja, menos 1, 3, xb, yb, 2, menos 3. E completar aqui, ó, a terceira coluna apenas com os números 1. Isso aqui tem que dar igual a 0. Sendo que pelo método de Sarri, relembrando, eu tenho que repetir essas duas primeiras colunas. Então vou repetir aqui, ó, x menos 1, 2, y, 3 menos 3. E agora isso aqui tem que dar igual a 0. Como é que eu resolvo isso? Produto da principal. Então vou multiplicar aqui, ó, x vezes 3, 3x. 3x vezes 1, 3x. Y vezes 1, y. Y vezes 2, 2y. 1 que multiplica menos 1 dá menos 1. Menos 1 que multiplica menos 3, menos com menos dá mais 3. Principal menos secundária. Agora, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais, né? Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes x, menos 3x. 1 que multiplica menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes y, menos y. Isso tem que dar igual a 0. Então vamos fazer agora aqui o seguinte, eliminar esses parênteses. Ó, vou repetir esse e fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais 3x. Menos com menos, mais y, igual a 0. Vamos resolver agora? 3x mais 3x, 6x. 2y mais y, mais 3y. Mais 3 menos 6, sinais diferentes, diminui, repete o sinal do maior. Então isso aqui vai dar menos 3, igual a 0. Todas são múltiplo de 3, então eu posso multiplicar isso aqui, ó, por 1 sobre 3. 1/3 vezes 6x vai dar o quê? 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 3, 2x. Mais 3 que multiplica 1, 3. 3 dividido por 3, 1y. Menos 3 que multiplica 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Isso igual a 0. Tenho a minha equação o quê? Geral, igual à anterior. Tá certo? Agora, quem vai ser a minha reduzida? Basta eu isolar y. Y é igual. Mais 2x passa para o outro lado, menos 2x. Menos 1 passa para o outro lado, mais 1. Então tenho também, da mesma maneira, chego no mesmo resultado, a equação reduzida e a equação geral da minha reta. Agora um exemplo diferente, ó, um modelo não trivial assim. Veja bem que aqui eu tenho o quê? Determina a equação da reta indicada a seguir. Ele me dá as coordenadas do ponto A, não me dá as coordenadas do ponto B, apenas eu percebo que ela está entre menos 4 e menos 6, mas não sei quem é. E ele me dá essa angulação aqui de 60 graus. Sabemos que M é igual a tangente do ângulo alfa. Quem é o ângulo? É o ângulo formado entre o eixo X, né? O ângulo formado entre o eixo X e a reta a quem eu procuro determinar a sua equação. Sabemos também que o plano cartesiano ele é perpendicular, ou seja, formam ângulos de 90 graus, ângulos retos. Então veja bem, isso aqui eu tenho um triângulo de que tipo? Um triângulo retângulo. Então se aqui é 90 graus, aqui é 60, 90 com 60, 150. Então está na cara quanto vale esse ângulo, certo? Buscando outros conhecimentos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Se esses dois ângulos formam 150 graus, obrigatoriamente esse ângulo aqui vale quanto?
30 graus. Ou seja, o meu ângulo, o meu coeficiente angular é a tangente de 30 graus. E a tangente de 30 graus, lá pela tabelinha dos ângulos notáveis, que nós estudamos lá, muito isso aí em trigonometria, em triângulo retângulo, né? Trigonometria no triângulo retângulo, sabemos que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Ok? Então eu tenho que o valor do meu m é raiz de 3 sobre 3. Então eu tenho um ponto, tenho o coeficiente angular, né? Agora ficou fácil achar a equação da reta. Então vamos lá. Y menos y0, que vai ser quem? 5 raiz de 3 menos 5 é igual a m, que é m, raiz de 3 sobre 3, que multiplica um x qualquer, um ponto qualquer que eu vou tomar nessa reta, menos x0, quem é x0? 15. Certo? Esse exemplo é mais para que nós temos que saber essas duas maneiras de achar a reta. Não é só pelo determinante, porque nem sempre ele vai me dar os dois pontos. Então, ó, y mais dá menos 5 raiz de 3, menos com menos mais 5, é igual a raiz de 3 sobre 3, que multiplica x, dá raiz de 3 sobre 3, x. Raiz de 3 sobre 3, que multiplica 15, vai dar menos, olha só, 15 vezes raiz de 3, 15 raiz de 3. 15 dividido por 3 dá 5 raiz de 3, ok? Veja bem, aqui eu tenho menos 5 raiz de 3 em um membro da equação e aqui menos 5 raiz de 3 no outro membro da equação. Quem passar para o outro lado passa com o sinal trocado. Então vai acontecer que esses aqui vão se anular. Então vou ter o quê? Minha equação da reta vai ser o quê? Y, minha equação reduzida, vai ser raiz de 3 sobre 3x. Esse mais 5 passa menos 5. E se eu quiser a minha equação geral, basta passar todo mundo para um único membro. Eu vou ter menos raiz de 3 sobre 3x, né? Ó, passando para o outro lado com o sinal trocado, mais y. Esse menos 5 passa mais 5, isso tudo igual a 0. Então, minha equação reduzida é a minha equação geral dessa reta. Ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, certo, gente? Muito obrigado e até a nossa próxima aula, onde eu vou voltar a fazer mais exercícios envolvendo equação da reta. Tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau!